E aí, pessoal, vamos aí para mais uma aula de matemática com o professor Cláudio Vanez e hoje nós vamos estar dando continuidade às operações aritméticas dentro do conjunto dos números naturais, tá? A operação hoje que nós vamos ver é a subtração, tá? Para iniciarmos essa operação, vamos colocar aqui algumas situações do dia a dia, tá? A primeira situação nos diz o seguinte: uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Então, de acordo com o problema apresentado aí, nós temos que fazer a seguinte operação: o total de peças que foram produzidas, que é 985, e subtrair a quantidade de peças que estão com defeito. Fazendo essa operação aí, nós vamos encontrar a quantidade de peças que estão sem defeitos. Vamos utilizar aqui o método usual para resolver essa operação, tá? Nós vamos pegar então 985 menos 162. Não esqueçam que aqui é unidade, dezena e centena. Sempre você vai fazer a subtração, tá? De cima para baixo, tá? Não esqueçam desse detalhe, beleza? Então vamos lá. Na unidade nós temos 5 menos 2, 3. 8 menos 6 na dezena, 2. 9 menos 1, 8. Portanto, nós temos como resposta aqui 823 peças sem defeitos, tá? 823 peças sem defeito. Essa aí seria a nossa resposta, tá? Além, pessoal, de vocês aprenderem a fazer essa operação utilizando esse método usual, é importantíssimo você saber os elementos que compõem essa operação. Então vejam só. Nós temos aqui o minuendo, o subtraindo e a resposta nós chamamos de diferença. Correto? Então vamos lá. Minuendo, subtraindo e diferença, tá? Esses são os elementos que compõem a operação de subtração. A subtração, ela é empregada em várias situações do nosso cotidiano. Essa daqui que vocês acabaram de ver é utilizada como a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Vocês observam que nós tínhamos aí 985 peças e retiramos essas 162, que eram, na verdade, a quantidade que tinha saído com defeito, para me encontrar apenas a quantidade de peças que não tinha defeito. Então, aí nós retiramos uma quantidade de outra quantidade. A segunda situação nos diz o seguinte: no ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Então nós temos que pegar
a quantidade de homens, né? 458, e subtrair a quantidade de quê? De mulheres, que são quantas? 54. Mais uma vez, nós vamos utilizar o método usual, tá? Nós vamos 458 menos 54. Não esqueçam que aqui eu tenho unidade, dezena, centena, correto? Não esqueçam também que a subtração é feita de cima para baixo. Então vamos lá. Unidade, 8 menos 4 é 4, 5 menos 5 é 0, 4 na centena, não tem nenhum aqui na centena, então você baixa. Então nós temos o que aí? 404, então a resposta seria o que? 404, se ligue bem na pergunta, quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? 404 homens. Então, nós temos 404 homens a mais que mulheres. Mais uma vez, eu vou nomear os elementos dessa operação para que vocês amadureçam essa questão dos elementos. Então, nós vamos ficar aqui, minuendo ou subtraindo e a minha resposta nós chamamos de diferença. Pessoal, nesse problema apresentado aí, a subtração ela foi utilizada para quê? Comparar duas quantidades. Quais foram as quantidades que foram comparadas? A quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Outra situação onde a subtração ela é utilizada, ela é empregada, tá? Vamos para a terceira situação aí. A produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Tá? Qual é a operação que nós temos que fazer aí? Vamos pegar os 5.000 menos quem? 3.925. Essa é a conta, essa é a operação que nós temos que fazer. Então, nós vamos pegar 5.000, tá? Menos 3.925, tá? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, correto? Então, vamos lá. Na unidade, não esqueçam que é de cima para baixo. Aí eu tenho 0 unidade e aqui embaixo eu tenho 5. Como é que eu vou tirar 5 unidades de 0? O que nós temos que fazer aqui, pessoal? Então, nós vamos ter o seguinte. Vocês sabem que uma dezena equivale a 10 unidades. Uma centena equivale a 10 dezenas e assim por diante. Então, eu vou retirar uma daqui. Então, aqui vai ficar quanto? 4. Uma daqui vale 10, só que eu vou emprestar uma para cá. Então, aqui vai ficar o quê? 9. Aqui também era para ficar 10, mas eu vou emprestar uma para cá. Aqui fica o quê? 9. E aqui fica quanto? 10. Portanto, nós vamos subtrair agora 10 menos 5, que é quanto? 5. 9 menos 2 é 7. 9 menos 9 é 0 e 4 menos 3 é 1, correto? Observe o que eu fiz. Era 5 unidades de milhar. Eu peguei 1 emprestado para a centena. Então, equivale a 10, só que eu vou emprestar 1 para cá, então vai ficar 9. Aqui era para ficar 10, só que eu vou emprestar 1 para a unidade. Então, ficou o quê? 9. Aqui ficou 10. Por quê? Porque uma dezena equivale a 10 unidades.
Então, 10 menos 5, 5, como vocês viram aí. 9 menos 2, 7, 9 menos 9, 0 e 4 menos 3, 1. Então, qual seria a minha resposta aqui? Ó? Tá? Olha a pergunta. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? 1.075 tijolos, correto? Mais uma vez eu vou colocar o nome dos elementos para que vocês não tenham dúvida com relação a isso aí. Então nós temos lá, ó, minuendo ou subtraindo e a diferença, que na verdade é a resposta. Quando se falar em diferença na matemática, vocês vão associar sempre a operação de subtração, tá? E essa situação, problema apresentada aí, estamos usando a ideia de completar. Você observa que nós tínhamos uma quantidade de 5.000 e outra quantidade de 3.925. Para completar, para me chegar a 5.000, falta quanto? Aí eu faço essa operação que vocês viram aí, a operação de subtração. Correto, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui para estar dando o apoio a vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.